Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe aí a noite de vocês ou o dia que vocês ouvirem e que Ele possa vir falar conosco, sempre por intermédio da Sua Santa Palavra. O texto hoje, em que encontra-se a nossa breve reflexão, está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. E eu quero ler com vocês o capítulo 4, nós vamos ler o verso 15 e 16 apenas. Diz assim: Por favor, Senhor, dê-me dessa água de beber, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui tirar essa água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Glória a Deus. Eu não vou ler mais, mas nós vamos navegar por todo o texto e eu creio que vocês já identificaram. Esse é o texto que é conhecido como a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. E eu gosto, sabe, quando o The Chosen, eles trazem a realidade, lógico, na visão ali do autor, que eu não sei quem é, nunca pesquisei. Como Jesus conversa com essa mulher, era necessário que eles estivessem ali, e a palavra fala que era necessário que ele passasse por Samaria justamente para ele encontrar essa mulher. A palavra fala que ela ia todo dia ao mesmo horário, tinha todo dia ao mesmo horário retirar a água do poço. Eu não vou falar muito porque sei que vocês já conhecem a história, mas claramente nós identificamos alguma coisa. Aquela mulher, ela vai ao poço em um horário que ninguém está, ela vai sozinha, o que era muito perigoso, e Jesus encontra ela justamente naquele horário. E ela começa a conversar, e é uma longa conversa. Parece as nossas orações. Por quê? Irmãos, nós oramos mais quando chegamos ao deserto, não é verdade? E o poço, aquela mulher, o poço representa o deserto daquela mulher. Representa a fuga da realidade dela. No The Chosen, ela fala justamente ali para Jesus que ninguém gostaria de andar com uma mulher como ela. E nós vemos logo porque nessa conversa. E logo depois daquela conversa, Jesus faz questão de pedir um pouco d'água para ela. Ela fica meio brava com Jesus até chegar a essa situação, porque Jesus promete para ela água viva. Agora, só dá valor à água quem está no deserto, não é verdade? O valor da água, meus irmãos, ela se encontra no deserto. O problema do poço é que várias vezes ela teria que voltar para buscar, mas Jesus promete uma água que fluirá do coração dela e que ela jamais necessite, até chegar nesse momento que ela reconhece. Ela fala: Senhor, dê-me dessa água, diz a mulher. Por quê? Porque ela viu que nunca mais teria sede. Ela tinha uma carência na alma dela, a qual ela reconheceu diante do Senhor, depois de um longo tempo conversando com o Senhor. E o que representa a conversa com o Senhor? As nossas orações no nosso quarto de Mateus 6,6. E Jesus poderia dar água para ela, porque Jesus, no começo da conversa, promete para ela. Ele fala para ela assim, ele fala assim, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Está no versículo 10 isso. Irmãos, me chama muito a atenção a questão do saber, do conhecer de Deus, porque é justamente o que vai acontecer nos próximos acontecimentos dessa conversa, dessa longa oração. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Eu ministrei na parte da manhã para vocês, quem viu que veja aí uma pregação sobre o amor furioso de Deus, o furioso amor de Deus ali, sobre a questão dele ali no templo. Fala bastante ao nosso coração de como Deus quer nos abençoar, e Ele faz tudo para nos abençoar, irmãos. Agora, ele toca diretamente na ferida dela. Vai buscar o seu marido, refere-se à ferida dela, justamente o que faz ela ir ao poço naquele horário sozinho, que leva ela ao deserto. Bom, lá eu contei a história de Davi e como a alma de Jonatas se ligou a de Davi, como é por meio dos nossos relacionamentos, que tem a ligação de alma que vem por meio da violência e da falta de respeito, que é o caso de Diná, filho de Jacó.
que foi violentada pelo rei ali, e que está em Gênesis 34, se eu não me engano, e o caso de Davi que se ligou. Por quê? Porque ele amou. E o que Jesus está ali fazendo é justamente uma ligação de alma. Por quê? Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, buscar o reino de Deus e a sua justiça não quer dizer o reino em si, e se a Deus. Deus sempre quis ter uma relação com o homem. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas são protegidas. Bom, eu quero ler um versículo com vocês que fala justamente sobre Saul, sobre Davi e Saul. Está em 1 Samuel capítulo 19, 1 e 2. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois pela manhã fica num lugar oculto e escondido. Deu a direção. Jonatas aqui representa justamente tem a tipologia do Espírito Santo sobre a nossa vida, nos avisando dos perigos que estão ocultos. Mas agora muito me chamou a atenção, porque é impossível nós sabermos o que passou pela cabeça de Saul naquele momento em que ele quis matar Davi, mas a verdade é que ele quis matar. E era necessário que Davi naquele momento se escondesse por um tempo, porque o Saul era um homem perigoso e ele era rei, ele tinha muitas posses. Agora, é difícil, sabe, por exemplo, para Jonatas dar esse passo. Por quê? Porque primeiro que era o pai dele, mas tem dois motivos especiais que eu creio que é difícil dar esses passos, como Jesus falou para aquela mulher, confrontando ela na ferida dela. Porque essa é a marca, sabe, de um verdadeiro amigo, aquele que não fomos chamados somente para desfrutar do carinho e das emoções que são benéficas, mas também para confrontá-los sobre o perigo real que envolve a vida deles, aquele que talvez eles não consigam ver, talvez por uma cegueira. E é difícil dessa parte, por quê? Porque nós vemos a situação de perigo, mas nós cremos que a pessoa por si mesma perceberá, às vezes. E esse perigo pode ser, por exemplo, um desenvolvimento de um relacionamento prejudicial com alguma pessoa, ou até mesmo um momento em que essa pessoa se dá a pornografia na internet, ao qual trará a morte espiritual. Confrontar ela do pecado dela, nós não queremos falar. A segunda razão para duvidar se devemos falar é justamente o temor das consequências. Nós temos medo da pessoa não nos amar mais porque nós estamos enxergando o lado ruim dela. E o que não é verdade, todas as pessoas têm defeitos, não é verdade? Todos pecaram, Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Devemos fazer isso em amor, para que a pessoa possa alcançar a melhor versão dela, a melhor expressão de amor dela. Jesus disse, olha, porque ela confessou, não tenho marido. E Jesus disse, e é verdade. Por que Jesus falou? Ela confessou o pecado dela? Não, ela confessou a condição dela, a realidade dela. Não tenho marido, não tenho marido. É importante nós sermos sinceros em nossa relação diante do Senhor. Não tenho marido. O que você não tem hoje que o Senhor precisa curar? O que você sabe? O que se afastou da sua vida? O que você sente falta? E Jesus fala para ela, teve 5 e o que você está agora não é seu. É importante nós percebermos a fala de Jesus. Jesus deu com assertividade tudo aquilo que aquela mulher falou, tanto que Jesus falou assim, vejo que é profeta. O que é profeta? Profeta é um homem que fala em nome do Senhor, mas Jesus queria se revelar a ela. Por quê? Irmãos, eu quero trazer um texto com vocês que está em Gênesis, na criação. Quando nós queremos saber, devemos voltar à origem. Algum sábio falou isso. É ali onde o homem tinha plena comunhão com Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 18. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Está falando de Eva, da mulher, da esposa. Olha, foi a primeira avaliação negativa que Deus fez a respeito da sua própria criação, do homem. Não é bom que o homem fique sozinho.
O homem foi feito com um propósito. O Senhor Deus colocou no versículo 15 o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Em algumas versões, lavrar e guardar. Trabalhar e guardar dos inimigos que viriam. Tanto que a serpente veio posteriormente. E a tarefa de Adão, no começo, fala ali que era justamente colocar os nomes dos animais. O que eu creio que a palavra não fala, mas que deve ter gerado alguma comparação, porque ele viu o leão e a leoa, o macaquinho e a sua macaquinha, mas ele olhou e por isso Deus viu que ele estava sozinho. Agora não precisou dele falar, Deus já viu, e essa é impressionante. Agora o pecado tinha entrado no mundo, irmãos? Não, mas a tristeza já estava no coração dele estar sozinho. E olha, Deus, depois de ele ter dado todos os nomes dos animais, aí a palavra fala, o homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. E no versículo 21 fala, então Deus fez que ele caísse em profundo sono e tirou a costela fala da estrutura. Primeiro deu toda a estrutura através do trabalho que ele realizou. E aquele trabalho serviu para estruturar os princípios, firmar os princípios de Deus no coração de Adão. Mas Deus fez com que ele caísse em profundo sono. E esse profundo sono fala de um deserto. Mas de um deserto em descanso, porque sono remete a descanso também, não é verdade? Então é nesse momento que nós percebemos que Deus está tomando conta de nós. Quando nós sabemos que Deus já tem a provisão, porque a mulher foi criada em Gênesis 1, versículo 27. Fez o homem imagem e a sua imagem. O homem e a mulher os tornou a sua imagem. A mulher já tinha sido criada, ela só não tinha sido manifestada pela graça divina. E é nesse momento que a mulher fala, veja que é profeta, e ela, age de forma religiosa. Olha, o meu povo fala que nós devemos adorar no Monte Gerazim, mas vocês que são judeus dizem que nós devemos adorar no templo em Jerusalém. E Deus, pela primeira vez, Jesus revela um desejo ardente do coração de Deus. No versículo 23 ela fala assim, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão. Verdadeiros adoradores adorarão. Eu quero repetir isso. Verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora é impressionante nós pensarmos nisso, porque em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé, a adoração, ela está totalmente linkada à fé, porque se é um desejo do Pai que os adoradores adorem em espírito e em verdade, em Hebreus 6 completa isso, fala assim, e é necessário que nós reconheçamos que Deus é espírito e que ele é nosso galardoador. Agora Jesus tinha um marido para ela ou não? O que vocês acham? Porque lá no Adão, em Gênesis, ele já tinha visto que o homem estava triste porque estava só. O que ele precisava? De uma sinceridade do coração dela, para quê? Para que ela pudesse abandonar velhos hábitos que poderiam levar ela novamente a uma extinção do seu casamento, um término do seu casamento. É impressionante isso, irmãos. É impressionante como Deus vai trabalhando. Olha, e é naquele momento, que a mulher, que os discípulos chegam, e é justamente aqui que eu quero falar, porque, olha, eles conversam, enquanto ali os discípulos perguntam por que conversava com ela, ele fala que a comida dele era fazer a vontade do Pai, mas olha, no versículo 28 fala assim, a mulher deixou a vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, glória a Deus. Eu quero ler com vocês um versículo que ilustra isso, relatado por Paulo, que diz assim, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso é um adorador, irmão, que sabe que justamente a vida dele foi criada por Deus e que ele tem toda a provisão necessária que nós precisamos. E é nesse momento que aquela mulher deixa a vasilha de água. O que a vasilha de água representa? O odre de água. É aquilo que ela tira a água do poço. Ela deixou. Eu quero repetir. Ela deixou para trás o subterfúgio, a fuga dela.
A água do poço representa a água dessa terra, as coisas que nós buscamos nesse mundo. Eu gosto de Filipenses quando Paulo fala no capítulo 3, do versículo 7, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando ao prêmio da soberana vocação que fica em Cristo Jesus. E ela avançou, irmãos, por quê? Porque ela correu de volta ao povoado dizendo a todos. Antes ela tinha medo de conversar e se isolava no poço. Agora ela está cheia de coragem e de ânimo a pregar o evangelho das boas novas. É isso que Deus faz em nosso coração. Mas por quê? Porque antes ali, Jesus no versículo 26, a mulher, no versículo 25, a mulher disse: eu sei que o Messias virá e quando ele vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus disse: sou eu. Através da experiência, da revelação de Cristo. Primeiro ele revelou o desejo do Pai, deu a promessa, revelou o desejo do Pai, e depois de revelar o desejo do Pai, veio a revelação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa é a fé que vence o mundo. Essa é a fé que vence o mundo, é isso que nos dá coragem, o Filho de Deus, não é verdade, meus irmãos? E naquele momento ela teve coragem, foi pregar a palavra para aqueles irmãos. Ela foi pregar a palavra para aqueles irmãos e olha só como consequência da pregação dela. Eu quero ler com vocês aqui no versículo 23, no versículo 39. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. O que ela falou? Ela falou assim: eu conheci um homem que me falou tudo o que eu tinha feito, como era a minha vida. E Jesus, só ele tem o poder dessa assertividade. Ele não disse a Pedro que ele negaria 3 vezes na mesma noite? Aquilo causou uma tristeza quando Pedro lembrou em sua mente. Somente Deus pode nos dizer exatamente aonde está o nosso problema e como consertá-lo. E ele relata aqui, ele me disse tudo que eu já fiz. Bom, agora aqui no versículo 40 fala assim, então disseram à mulher: agora cremos não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos ouvimos. Ou seja, eles tiveram uma experiência com o mestre. E esse é o meu papel aqui, irmãos. Eu já tive algumas e muitas, posso relatar várias com vocês aqui a partir do meu testemunho, mas o desejo do meu coração é que vocês busquem o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas são demais coisas e elas serão acrescentadas. Deus tem um casamento para você, Deus tem um trabalho, prosperidade e paz para o teu coração, mas Ele sabe da necessidade. Irmão, Deus é autossuficiente em si, Ele não é narcisista, é porque Ele sabe que nós que precisamos dEle. Todo vazio, tudo que nós sentimos é justamente, Ele soprou o espírito de vida dEle, e foi justamente isso que o pecado trouxe, divisão primeiro entre a mulher e entre o homem. Ali naquele momento do jardim de Éden, o homem Adão começou a culpar a Deus, falou assim, foi a mulher que tu me deste, culpou a Deus e culpou a mulher. Perceba que houve uma divisão, eles ficaram envergonhados e nu, e Deus quer restabelecer tudo isso dentro de nós, somente Ele tem esse poder. Quero terminar com vocês, porque é importantíssimo o serviço, é importante, e por isso Paulo, nessa necessidade de buscar o reino de Deus, eu quero terminar com esse versículo. Ele relata em Atos, capítulo 20, verso 24. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim. Não vale. A menos que eu a use para completar minha carreira. Corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. E a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas, da graça de Deus. A gente precisa de muito tempo, irmãos, para compreender que nós precisamos de muito pouco. Mas é durante esse percurso de querer alcançar o muito que entendemos e conhecemos e sabemos quem é que fala conosco. Se vocês soubessem quem é que fala e o presente que eu tenho para vocês, você me pediria: por favor, Senhor, dê-me dessa água. Peça hoje, Ele tem água de vida para te dar. Que Deus abençoe, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre. Tchau, tchau, até uma próxima.